Graça e paz, amados. Estamos aqui iremos fazer um estudo do livrinho da EBD. Como não podemos estar presentes por enquanto na igreja, a gente vai encaminhando para vocês via Zap, via YouTube. Então, a gente continuando o livrinho do primeiro estudo nosso, a gente tinha parado no título do livro, era A Menina Anônima Escrava que Liberta. Esse era o livrinho, né, a 15ª edição que a gente estava. E aí, vou fazer uma resenha do primeiro estudo, que foi há 2 domingos atrás, né? Que é a história dessa menina, não tem nome, né? E também não tem idade. Ela foi da época de 2 Reis, né? Do versículo 1º ao 27, de 1 a 27. E ali fala dessa moça, né? Que uma das investidas da Síria, ela foi capturada e levada como escrava. E ela foi trabalhar com a esposa do Naamã, que era o chefão da guarda, né, do exército da Síria. E Naamã, ele tinha uma doença muito grave, né, que era a lepra. Naquela época não tinha cura. Então, ela viu a situação do Naamã e aí recorreu a Israel, falou que lá tinha um profeta, que o profeta curaria ela. E passou para a esposa do Naamã. Ela falou para o Naamã falou para o rei dele, né, comandante da Síria, o rei da Síria mandou uma carta para o rei de Israel. E aí o rei de Israel tomou um susto, porque achou, como vou curar Naamã? Ele está achando que eu sou Deus? E aí o profeta Eliseu se compadeceu e falou para ele que ele curaria a doença de Naamã. Aí depois de curado, Naamã voltou lá no Eliseu e queria oferecer para ele presente. E o presente seria moedas de prata, roupas finas. Na ocasião, acho que era 30 moedas de prata e duas estampas finas. E o Eliseu falou que não aceitaria a oferta, o presente do Naamã. Aí com isso, Naamã partiu embora. E o que aconteceu? Quando o Naamã já estava distante, o empregado do Eliseu, que é o Geazi, ele foi de encontro lá com o Naamã e inventou uma história e que o patrão dele queria as moedas para dar para 2 pessoas que tinham acabado de chegar. E aí Naamã, de vez de dar 30, deu 60 moedas para ele e a fina estampa. Com isso ele voltou. Quando ele chegou lá no Eliseu, Eliseu perguntou para ele e ele omitiu e, quer dizer, mentiu, né? Aí o Eliseu falou que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, estava com ele. E aí o que aconteceu? A doença que foi retirada do Naamã passou para ele, e Deus não só passou para ele, como para toda a sua descendência. Então essa é a resenha para que a gente comece a esmiuçar o estudo de Naamã. Então, amados, praticamente essa é a resenha, né, de 2 Reis, né, do capítulo 5, que é a cura de Naamã, né, de 1 a 27. Quais são os pontos que a gente pode que é interessante aqui para a nossa vida? A gente tem que trazer tudo para a nossa realidade de hoje, com
com a experiência, né, desse livro, da parte do estudo do Naamã aí que a gente está vendo, para a gente absorver e gerar frutos. Aqui tem um ponto muito interessante, né, que a gente coloca aqui, que é a fé dessa menina. Primeiro ponto aqui é a sua fé, né? Ela foi criada em Israel, primeiro ponto. Ela foi, com a investida da Síria, ela foi levada como escrava. Ela foi para um país pagão, cultura pagã, cultuavam outros deuses, idólatras, e ela manteve a fé em Deus. Ela manteve firme com o Senhor, né, na situação que ela vivenciava lá. Então, esse é um ponto muito positivo, que independente das circunstâncias, do agravamento, das iguarias que nos são oferecidas, manter a fé no que é certo, no que está nas Escrituras Sagradas. Esse foi um ponto muito favorável. E lembrando, apenas uma menina, não é um adulto, é uma criança. Então, é um exemplo muito importante para a gente aí, em meio às adversidades que vivemos, manter a fé. Então esse foi o primeiro ponto dela, né? Ela estava num país estrangeiro. Segundo ponto, a sua atitude, né? Ela não se revoltou contra Deus, ela não odiou Naamã, podia ter muito ódio dele. Por quê? Porque afinal ele destruiu o povo de Israel, levou o povo cativo e ela foi junto. Então ela não teve ódio, ela não ficou com ira dele, né? Na verdade, no final, quem ajudou ela e quem foi usado por Deus para conversão de Naamã foi ela. Então são pontos relevantes. Essa menina tinha muitos motivos para odiar Naamã, os pontos eu coloquei aqui. Ela tinha motivos porque ele comandou o exército sírio contra a sua nação, né? Outro ponto, ela não hesitou em falar para a esposa de Naamã, né, que conhecia o profeta, um homem de Deus que podia curar o marido. Então olha só os pontos e a situação que ela vivia e que ela estava, né? Então ela soube perdoar e superar o ódio e quis ajudar de verdade. Aí o que a gente pode trazer para nós, para nossa realidade hoje aí? Uma aplicação simples, mas de uma certa profundidade, né? Eu, temos a capacidade de perdoar alguém que lhe faz mal ou lhe prejudica? Isso é uma aplicação pessoal, para você refletir. Você perdoa fácil, como Cristo te perdoa? Outra aplicação para a gente também. As pessoas prestam atenção naquilo que você fala por causa do seu bom comportamento, por você ser uma cristã ou um cristão? As pessoas têm dado ouvido para você, têm visto que você faz a diferença? É uma outra aplicação para a gente nessa questão. Quer dizer, ela não teve medo de testemunhar sua fé em Deus quando disse, lá em 2 Crônicas 5:3, ó. Um dia a menina disse à patroa, eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então, isso nos serve, né, como um exortar para a gente, e com uma aplicação também muito pertinente, né? Você tem coragem de testemunhar sua fé no poder de Deus perante pessoas que não creem em Deus? Como é que tá? Você tem vergonha de falar de Deus? Você fala com veemência, fala com convicção, fala com toda a coragem, todo o amor? É uma outra aplicação para a gente também. Depois do segundo ponto aqui, do livrinho, do estudo aqui, é a arrogância de Naamã. Né? Quando Naamã soube da possibilidade de cura, né, ele consultou o rei do país dele, né, que era o patrão dele, né, preparou toda a comitiva, né, e partiu para Israel depois da permissão. Né? Só que ele procurou as pessoas erradas. Então, quantas vezes
às vezes a gente pode estar errando também nessa questão de procurar o conselho ou alguma outra situação com pessoas erradas, né? Naamã fez isso. Deveria ele procurar o Eliseu, que ele já sabia. Não, ele não procurou Eliseu. Ele foi direto aonde? No rei. Olha aqui, ó. Chegando em Israel, foi procurar o rei. Outro erro dele. O rei, por si, ficou desesperado. Perguntou para si mesmo, pô, será que eu vou curar ele? Eu por acaso sou Deus? Né? Isso está em 2 Reis 5:7. Né? Mas Eliseu, homem de Deus, o que ele fez? Soube do incidente e mandou que Naamã fosse vê-lo. Aí a menina tinha dito que o profeta de Deus o curaria, não o rei. Já tinha falado isso para ele antes. Então, quer dizer, procurou a pessoa errada. Então, talvez, quantas vezes nós estamos, às vezes, você procurando, batendo na porta errada, de vez de estar suscetível a Deus e falar com as pessoas certas, com as pessoas de Deus, né? Mediante essa questão desse ponto aqui da pessoa errada, né, que o Naamã procurou primeiro o rei, a gente trazendo para a nossa vida pessoal uma aplicação que eu achei bem interessante. Ó. Você tem colocado a sua fé em alguém em particular? Um determinado líder, um determinado intercessor, um determinado pastor, ou um profeta, por exemplo? Cuidado, é Deus quem escolhe as pessoas que Ele vai usar. E muitas vezes escolhe as mais improváveis. Você já deve ter tido experiência, como eu também já tive. As que nada são, para reduzir a nada as que são. Aí vamos aproveitar aqui e vamos ler 1 Coríntios 1:28. 1 Coríntios 1:28 vai falar muito bem nessa passagem aqui. 1 Coríntios 1:28. 1:28. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Então, da arrogância de Naamã, a gente viu o primeiro ponto, que é a pessoa errada, a escolha, né, de escolher a pessoa errada. Outro ponto, o plano errado. Naamã achou que Eliseu o receberia com confete e serpentina. Resumindo, achou que ia ter festa, porque está chegando Naamã. Não, Eliseu simples e humilde, nem foi recebê-lo, mandou um empregado dele, né, um auxiliar, levar o recado para ele na porta. Olha a diferença, né? Ele achou que por ele ter a posição toda dele, do Naamã, que tinha que ser todo, pegar ele colocar ele, né, em berço esplêndido, né? E não foi isso que Eliseu fez. Mostra pra gente, mais uma vez, a simplicidade e a humildade. Obedecer a Deus. Deus manda, deixa ficar no teu coração, você vai e manda o recado simples e o Espírito Santo convence. Então Eliseu apenas mandou o seu mensageiro entregar o recado. Então, aí nisso aí Naamã já ficou indignado e foi ainda resmungando, né, dizendo, que está em 2 Reis 5:11. Olha só o que ele fala aqui, ó. Naamã ficou muito zangado e disse, eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e que oraria ao Senhor seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Então ele estava achando que seria da maneira dele, o plano, né? Naamã tinha suas ideias, seus planos, né? Mas lembra que quem define é Deus. Eu e você programamos plano, tem vários planos que não agradam a Deus, ele não vai promover para você. Eu nem quero que promova para mim, porque são planos frustrantes, são planos que depois vêm consequências trágicas, vai ter dores. Então eu prefiro agora, eu já na sensibilidade, na destreza, ter o não e ser obediente, do que depois vem as consequências, aí vem aquela questão de moldagem, de lapidar, aí é mais doloroso, mais eficaz, mas não deixa de ser doloroso, né? Então aqui em Provérbios 16:9, ó, deixa muito claro aqui pra gente, ó, 16:9. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Está muito claro na palavra de Deus isso aqui. Então, para a gente finalizar a EBD, esse estudo do livrinho, a primeira parte,
eu quero deixar uma aplicação pra gente, tá? Para você que está me ouvindo aí. Deus tem o melhor para nós aí. Você tenta fazer os planos de Deus se encaixarem nos seus planos? Vou repetir. Você tenta fazer os planos de Deus se encaixarem nos seus planos? Ou se submete aos planos de Deus com fé e confiança? Que seria o mais certo, né? Submete aos planos de Deus com fé e confiança? Isso é uma aplicação para a gente. Ver, avaliar e reavaliar, e que Deus nos ajude. E continuamos firmes, suscetíveis ao Espírito Santo de Deus. E logo mais voltaremos com a segunda parte da EBD, que é o estudo, né? O livrinho aqui, que é A Menina Anônima Escrava que Liberta. Deus abençoe e continuemos na graça e misericórdia. Um abraço a todos.